irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua família. Eu me chamo Adriano Almeida. Você está no canal Pitado Teologia e hoje nós vamos ter a nossa lição de número 1, a aula de número 1 do primeiro trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2023. As lições que nós vamos usar aqui são as lições da CPAD e nesse primeiro trimestre nós iremos trabalhar em cima do tema avivamento. O tema do trimestre em si fala: aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. E eu, Adriano Almeida, sou o professor de você nessa aula da Escola Bíblica Dominical, dessa primeira lição aqui no canal Pitado Teologia. E a lição de número 1 nós vamos tratar sobre o tema avivamento espiritual. Ok? O nosso texto áureo está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática nos diz o seguinte: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, a verdade prática ela já nos revela o que precede um avivamento espiritual. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e se converter dos seus maus caminhos. Ok? A leitura bíblica em classe estão em dois textos do Antigo Testamento. O primeiro desses textos é 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 12 ao versículo 15, que nos diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. O segundo texto se encontra entre os profetas menores, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao versículo de número 9, que diz assim: Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, são esses dois textos que nós iremos trabalhar a questão do avivamento em cima desses dois textos. Um texto está entre os livros históricos, outro texto está entre os profetas menores, o profeta Ageu, o profeta pós-exílio babilônico. E nós vamos trabalhar aí de uma forma bem didática, bem dinâmica, para que nossa aula ela se torne bem proveitosa. Então aproveite 100% essa aula, tá bom? Que Deus nos abençoe e vamos lá. Meus queridos, uma introdução bem básica mesmo, eu trouxe um material extra para nós, ok? Ela nos diz assim: nos dias atuais, mais do que nunca, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo necessita de avivamento espiritual. Então, o autor já começa a dizer que mais do que nunca, nos dias atuais, a Igreja do Senhor Jesus ela necessita de um avivamento espiritual. Primeiro,
nós iremos ver, nós precisamos detectar o contexto onde o avivamento ocorre. Detectando o contexto onde o avivamento ocorre, nós vamos constatar que a igreja do Senhor Jesus ela necessita de um avivamento espiritual nos dias atuais. Segundo, constatando isso, verificando o problema, nós vamos ter que buscar a solução do problema, que é justamente o avivamento espiritual. Então nós vamos ver a condição para o avivamento espiritual acontecer, a nossa parte no que diz respeito ao avivamento espiritual, o que nós temos que fazer, o que é para a igreja fazer e o que nós devemos esperar Deus fazer no que diz respeito ao avivamento espiritual. Nessa lição nós veremos o quanto o avivamento é indispensável para o crescimento, desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Então nós veremos 3 coisas muito interessantes a respeito da igreja e porque o avivamento ele é indispensável na vida da igreja de Cristo na terra. Por quê? Para o crescimento da igreja, ou seja, quando vem o avivamento, quando Deus nos visita nesse tempo especial de avivamento, há um crescimento. Esse crescimento ele é um crescimento tanto numérico, pessoas se convertendo a Cristo, como em qualidade, as pessoas, os irmãos da igreja sendo fortalecidos na fé, tendo experiências pessoais com o Senhor, eles desenvolvendo a sua intimidade com Deus. Então nós temos o crescimento, nós temos o desenvolvimento da cristandade, os irmãos eles se desenvolvem nos ministérios que Deus deu a eles, nos dons que Deus deu a eles, e o cumprimento da missão integral da igreja, ou seja, o cumprimento da missão que Deus entregou à igreja. A igreja evangeliza, a igreja fala de Jesus para as pessoas de uma forma mais intensa, de uma forma que o fogo do Espírito a envolve para ela fazer essa obra maravilhosa do Senhor Jesus. Então, o avivamento ele é indispensável na vida da igreja. É por isso que em momentos difíceis e momentos em que a chama do Espírito vai apagando, é necessário nós buscarmos o avivamento e esperar em Deus, que Deus nos visite com o avivamento nesse tempo. Ok? O pastor e teólogo Elias Torralbo, comentarista da última lição de jovens no último trimestre do ano passado, 2022, ele destaca 6 coisas que acontecem em tempos de avivamento, mas não se caracteriza como avivamento em si, pois acontecem em tempos de não avivamento. Então, nós vamos destacar aqui 6 coisas que elas não podem ser caracterizadas como avivamento, por mais que isso aconteça em tempos de avivamento. Mas essas 6 coisas, essas 6 características, elas não podem ser chamadas de avivamento, porque nós podemos ver essas 6 coisas se manifestarem em tempos de não avivamento. Então, em primeiro lugar, diz o pastor Elias Torralbo, uma série de encontros espirituais. Um aglomerado de pessoas não define avivamento, mesmo que nesses tempos especiais ocorra tais. Então o pastor Elias Torralbo está dizendo o seguinte, uma série de encontros espirituais, como os retiros, por exemplo, eles não podem ser chamados de avivamento. Aquele momento, aqueles encontros espirituais, aquele aglomerado de pessoas, um show gospel, um culto, não podem ser chamados de avivamento, porque isso não vai definir avivamento. Por mais que em tempos de avivamento, essas coisas acontecem. Acontece aglomerado de pessoas, os cultos enchem, culto de estudo, culto de oração, culto da família, culto aos domingos, todas as atividades da igreja, há uma grande aglomeração de pessoas. Mas a aglomeração de pessoas em si, uma série de encontros espirituais em si, não significa que aquilo é avivamento. Avivamento também não é algo passageiro, como um culto avivado, que quando termina é como se aquilo não tivesse ocorrido. Mas isso não quer dizer que o avivamento dure para sempre. Ou seja, avivamento ele não é apenas um culto avivado,
Porque às vezes nós vamos em um culto onde a presença de Deus, a glória de Deus, ela se manifesta em uma atmosfera que nós não esperávamos que ela se manifestasse. Então a glória de Deus nos surpreende, nós saímos do culto impactados com a presença de Deus, com a glória de Deus, mas é também só aquele culto, a visitação é só ali. Então só aquele culto avivado não quer dizer que está ocorrendo avivamento. Porém, é interessante nós dizermos que avivamento não é algo passageiro, não é algo que dura apenas um culto, não é algo que dura apenas um encontro espiritual, não é algo que dure apenas uma reunião espiritual, não. Avivamento não é algo passageiro, mas avivamento também não é algo que dure para sempre. Não é que Deus vai nos visitar neste tempo com avivamento e esse avivamento que comece nesse tempo, ele vai perdurar aí 50 anos, 100 anos, 200 anos. Também não é assim que funciona. Deus nos visita em tempos especiais com o avivamento para que a sua igreja possa reviver na chama do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Em terceiro lugar, avivamento não é uma série de operações miraculosas, pois em tempos de não avivamento eles podem acontecer. Porque Deus não está limitado a reuniões ou eventos, Ele faz quando Ele quer. Então não é porque está acontecendo uma série de operações miraculosas de Deus. Não é porque pessoas estão sendo curadas no culto, não é porque pessoas estão sendo batizadas no culto, que aquilo significa dizer que aquela operação miraculosa de Deus é avivamento. Porque em tempos de não avivamento acontece também isso. Porque, segundo o pastor Elias Torralbo, e eu concordo com ele com isso, Deus não está limitado a agir dessa forma sobrenatural somente em tempos de avivamento. Deus age quando Ele quer, da forma como Ele quer e quando Ele bem quer. Então Deus não está limitado a tempos, a eventos e a tempos de avivamento. Ok? Em quarto lugar, avivamento não é a restauração moral e política de uma nação. Por mais que em tempos de avivamento ocorra uma restauração moral, ocorra uma restauração política, quando o avivamento ele é nacional, quando o avivamento ocorre em toda a nação, ocorre sim restauração moral e restauração política. Mas não é porque nesse tempo específico, nesse momento específico, esteja ocorrendo uma restauração moral, que infelizmente no nosso Brasil isso não está ocorrendo, nem uma restauração política, que nós também não estamos vendo no nosso país, nem restauração política, nem restauração moral. Mas se tivesse acontecendo esse evento em si, somente esse acontecimento não caracteriza um tempo de avivamento. Avivamento também não é qualquer acontecimento fora do normal. Olha, aconteceu algo fora do normal, algo sobrenatural. Deus se manifestou de uma forma que nós nunca tínhamos visto antes. Então isso aqui é avivamento. Não, avivamento não é qualquer acontecimento fora do normal. E em sexto lugar, avivamento não é evangelismo. Porque o evangelismo deve ser uma ação natural da igreja. A igreja deve evangelizar em tempos de avivamento e em tempos de não avivamento. É uma missão que a igreja tem, a igreja está incumbida da missão de evangelizar as pessoas. Então essa é a nossa introdução. Não se preocupe que todo esse material vai estar disponível no link da descrição. Você vai ser encaminhado para o nosso grupo do Telegram e lá você vai baixar tanto essa aula aqui em PDF, como também muitos outros arquivos e subsídios aí para você dar um up nas suas aulas de escola bíblica dominical. Então vamos para o nosso primeiro ponto. O nosso primeiro ponto diz o que é avivamento espiritual. O nosso primeiro subponto diz o avivamento espiritual. Então agora nós vamos ver o que é avivamento. Já que nós já sabemos o que não é avivamento, que avivamento não é uma série de encontros espirituais, não é algo passageiro, não é uma série de operações miraculosas de Deus, não é a restauração moral e política de um povo, não é qualquer acontecimento fora do normal e não é evangelismo. Já que nós sabemos o que não é avivamento, agora nós vamos saber o que é avivamento. O que significa avivamento? Que tempo é esse de avivamento? Então, primeiro subponto.
Avivamento espiritual. A palavra avivamento aparece uma única vez nas Escrituras Sagradas e nem aparece como avivamento, aparece como aviva. Lá naquele texto de Abacuque, quando ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra. Então, avivamento, ele é o ato de avivar, ou seja, é o ato de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, mais despertado e mais nítido. O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Avivamento espiritual não é uma intervenção de um pregador. Avivamento espiritual não é uma intervenção da igreja. Avivamento espiritual não é uma intervenção de um conferencista internacional. Avivamento não é uma intervenção de um missionário ou de um evangelista. Avivamento ele é uma intervenção de Deus que tem lugar quando o Espírito Santo... Olha, quando é que o avivamento tem espaço? Quando é que essa intervenção de Deus vai ter espaço? Quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo de pessoas, como uma igreja, de uma cidade, como um campo evangelístico, de uma nação. Ou quando uma igreja volta-se para Deus, buscando sua presença de maneira intensa e profunda, visando alcançar mudanças e transformações na realidade espiritual. Assim, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então, é uma manifestação de Deus, uma intervenção de Deus na realidade espiritual de uma igreja, de um grupo de pessoas, de uma cidade ou de uma nação. Então, esse tempo de visitação, ele é marcado pela volta do povo para os princípios divinos, pela busca intensa pela presença de Deus, pela manifestação de Deus. E essa busca, ela, além de ser intensa, essa busca ela é profunda e ela busca alcançar mudanças e transformações na realidade espiritual do contexto aonde está inserido. Avivamento é o retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Então, quando a igreja começa a perder o seu caráter como igreja de Jesus, como agência por excelência do reino de Deus, quando ela começa a perder as suas principais características, então é o tempo de buscar avivamento. A igreja retorna aos princípios da igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja evangeliza, a igreja cuida dos órfãos, a igreja cuida das viúvas, a igreja faz caridade, a igreja busca o poder de Deus, a igreja prega, através da igreja Deus cura pessoas, a igreja é cheia do poder do Espírito Santo, há na igreja profecia, há na igreja as manifestações dos dons espirituais, dos dons ministeriais, das operações miraculosas de Deus. É um tempo onde as pessoas se convertem, é um tempo onde as pessoas elas estão mais quebrantadas, é um tempo de quebrantamento na presença de Deus, é um tempo de busca incessante pela face do Senhor, pela manifestação da glória de Deus. Então, segundo o pastor Elias Torralbo, no avivamento acontecem as mesmas coisas, só que em uma intensidade muito maior, porque a essência permanece a mesma. O que vai mudar é a nossa percepção. Deus nos toca, Deus nos abre a nossa consciência, a nossa mente, fazendo com que a gente perceba aquilo que está na igreja, que aquilo que está na igreja vai ter um sentido mais elevado para nós. Porque a oração sempre esteve lá, o estudo bíblico sempre esteve lá, a missão da igreja sempre esteve lá, tudo que a igreja precisa fazer está lá, a missão está aí, nós sabemos, nós conhecemos a missão,
Só que nesse tempo de avivamento, a intensidade com que essas coisas irão acontecer será muito maior. Como eu já falei, acontece batismo no Espírito Santo em tempos de não avivamento. Mas em tempos de avivamento, a intensidade como isso acontece será maior. A glória de Deus, ela é manifestada em tempos de não avivamento, como o culto avivado que eu dei exemplo anteriormente. Só que em tempos de avivamento, a intensidade disso é muito maior. Não é apenas um culto avivado, 2 cultos avivados. É culto de estudo avivado, é culto de oração avivado, é culto aos domingos avivado, é culto de jovem avivado, é culto de senhoras avivado, culto de criança avivado. Tudo que está no contexto da igreja vai passar a ser avivado. A essência será a mesma, só que nós perceberemos as coisas com uma intensidade maior. Então, segundo o pastor Elias do Ramo, acontecem as mesmas coisas, só que em uma intensidade muito maior, porque a essência permanece a mesma. Segundo, pré-condição para o avivamento. Qual é a pré-condição para que o avivamento aconteça? Uma situação de crise espiritual, moral, política e econômica pode ser pré-condição para o avivamento. O texto que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, fala sobre pestes, na lavoura, fala sobre fome, mas é uma crise que o Senhor estava falando que se ocorresse uma crise dessa e o povo buscasse a Deus, Deus iria visitá-los com avivamento. Só que a situação de crise, ela pode ser também em questão de fome, como é o exemplo do texto, mas ela também pode ser uma crise espiritual, pode ser uma crise moral, pode ser crise política, pode ser uma crise econômica. A crise é um pré-requisito para que o tempo de avivamento ele chegue até nós, ok? Então a pré-condição para o avivamento é um tempo de crise. Nosso segundo ponto da lição fala sobre as condições para o avivamento espiritual. Quais são as condições para que o avivamento espiritual aconteça? O avivamento não acontece de qualquer maneira e nem por qualquer movimento avivalista promovido por pregadores. Meus queridos, avivamento não acontece de qualquer maneira. Avivamento ele não é a intervenção humana. Não é um pregador que vai fazer avivamento. Não é um culto de jovens com o tema avivamento que vai fazer com que o avivamento venha para a igreja. Não, avivamento não é um culto. Avivamento não é um encontro. Avivamento é busca pela presença de Deus. Avivamento é quebrantamento na presença de Deus. Avivamento é provar mais de Deus, de forma mais intensa. Avivamento é desenvolver uma intimidade mais profunda com Deus. Avivamento não é um movimento de pregador, não é um movimento de conferencista, não é um movimento de missionário, de evangelista. É Deus que manda o avivamento. É Deus que intervém na história, na realidade, no contexto de uma igreja, de um grupo, de uma cidade, de uma nação, com o avivamento. É intervenção divina. Avivamento não é de baixo para cima. Avivamento acontece de cima para baixo. Então, o avivamento não acontece de qualquer maneira. Não é um culto que eu faço na minha igreja, não é um culto que você faz na sua igreja, que tem o tema avivamento nesse tempo, buscando avivamento, jovens avivados, a igreja do Senhor avivada. Não é um culto com a temática avivamento que vai fazer com que a gente experimente e viva esse tempo de avivamento. Para Charles Finney, avivamento é o uso correto dos meios adequados. Avivamento é o uso correto dos meios adequados. Que meios são esses? Esses meios que Deus prescreveu produzem avivamento. Esses meios são as condições. Então, olha só. Charles Finney diz que o avivamento é o uso correto dos meios adequados. Esses meios são as condições indispensáveis, propiciados por quem busca avivamento segundo os princípios de Deus. Segundo o texto bíblico, nós temos esses meios no texto que nós lemos de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13
ao versículo de número 17. Primeiro, uma crise. Crise é o contexto onde se dá o avivamento. Diante da crise, nós podemos observar vários comportamentos humanos, tais como medo, revolta, blasfêmia contra Deus, contra o homem, desespero, tentativa de suicídio, homicídio, entre outros. Porém, a palavra de Deus ela pode mudar o rumo de uma crise. Então, diante de uma crise, nós podemos observar nas pessoas esse tipo de comportamento. Então as pessoas vão ter comportamentos violentos, as pessoas vão ficar com medo, as pessoas vão ficar revoltadas, as pessoas em tempo de crise, as pessoas elas têm uma tendência a ficar desesperadas, as pessoas elas blasfemam contra Deus porque elas jogam a culpa da crise em Deus, então elas blasfemam contra Deus, blasfemam contra o homem, elas têm o momento de desespero e algumas pessoas elas tentam até mesmo tirar a sua própria vida. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, olha só o que a palavra de Deus me diz. A palavra de Deus nos mostra que podemos mudar o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a crise é o contexto que nós vemos nas Escrituras Sagradas, onde Deus visita o seu povo com avivamento. Então, a crise, grava isso, a crise é o contexto aonde ocorre avivamento, certo? Então, em primeiro lugar, qual é a condição para ter avivamento? O contexto tem que ser de crise. Nós estamos vivendo em um contexto de crise, meus irmãos. Analisemos a situação atual em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em crise econômica, nós estamos vivendo em crise moral, nós estamos vivendo em um tempo de crise política, nós estamos vivendo em um tempo de crise espiritual. As pessoas estão rebeladas contra Deus, as pessoas estão afastadas de Deus, as pessoas estão com as costas viradas para Deus. Se isso está acontecendo, então é tempo de buscarmos avivamento. Então, qual é a condição para esse avivamento vir? Se nós estamos vivendo em um tempo de crise, qual é a condição para que Deus nos visite com o avivamento? Primeiro, humilhação. Diz assim, ó, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento acontecer. Por que na lição está? Primeiro subponto, uma crise. É porque a crise é o contexto. É o contexto. Então a primeira condição para que o avivamento ocorra é a humilhação diante de Deus. Porque sempre nós vemos nas Sagradas Escrituras, sempre que Israel humilhou-se e obedeceu ao Senhor, estando quebrantado na sua misericórdia, o Senhor abençoou, restaurou e deu vitória, mandando avivamento para o seu povo. Sempre que o povo de Israel se humilhou diante da face de Deus, se humilhou diante da presença do Senhor, se humilhou diante do Deus Todo-Poderoso, Deus visitou o povo com avivamento, Deus abençoou o povo, Deus deu vitória para o povo, Deus restaurou o povo. Então, se nós quisermos sermos restaurados, se nós quisermos ter uma nação restaurada, um estado restaurado, uma cidade restaurada, um município restaurado, a igreja restaurada, se nós quisermos ter isso, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Segundo, oração e busca da face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Olha, queridos, se não tiver oração, não tem avivamento. Todos os avivamentos que nós temos registrado nas Sagradas Escrituras, que nós temos registrado na história da igreja, todos eles foram precedidos de muita oração e busca pela face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Não adianta. Vou voltar de novo, vou bater de novo nessa tecla, porque a gente gosta muito de errar nesse ponto.
Não adianta fazermos um culto com a temática de avivamento e nós não orarmos por avivamento. Não é a fazer uma oração por avivamento. É estar diante da face do Senhor constantemente clamando e pedindo a Deus que nos visite com avivamento, para que o Senhor sare a nossa terra, para que o Senhor sare a nossa nação, sare o nosso estado, sare o nosso município, sare o seu povo, restaure o seu povo, dê vitória para o seu povo, abençoe o seu povo. Então, não é uma oração de um culto de abertura de congresso com o tema de avivamento que vai nos trazer avivamento. É oração, é busca pela presença do Senhor, é quebrantamento diante da face de Deus. Se nós não conseguimos orar por avivamento, como é que nós queremos que Deus nos visite com avivamento? A oração é a maneira mais comum de alguém se comunicar com Deus. Podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiro um avivamento espiritual, de acordo com a frequência dos crentes ao culto de oração. Então, olha só, tu quer saber se a igreja ela está buscando avivamento espiritual? Visite os cultos de oração. Vá até os cultos de oração. E perceba, onde é que dá mais gente da igreja local? A igreja local está mais presente nos dias de culto de festa? A igreja local está mais presente nas confraternizações ou nos cultos de oração? Qual é a reunião onde tem menos pessoas? Nas confraternizações, nos retiros ou nos cultos de oração? Nos cultos de oração. Então a igreja não está buscando avivamento. Porque segundo o pastor, comentarista da nossa lição, o querido pastor Elinaldo Renovato, ele nos diz que a frequência dos crentes ao culto de oração é por onde nós percebemos se a igreja está buscando avivamento ou não. Porque orar, se não tiver oração, se não tiver busca pela face do Senhor, não tem avivamento. O pastor Elinaldo Renovato ele diz que a falta de oração é uma das razões mais fortes pelas quais Deus não manda um avivamento. Então aqui nós temos o porquê que a nossa nação não é e ainda não foi visitada com um avivamento. Falta de oração, a falta de clamor, a falta de oração. Na pandemia tivemos dias onde foram dedicados dias do jejum, dia da oração, onde a igreja foi convocada a jejuar, onde a igreja foi convocada a orar. Essas convocações de oração deveriam ter mais, mas era convocação de oração para que Deus nos visitasse com avivamento. Então o pastor diz, por que Deus não nos visita com avivamento? É porque falta oração. Se falta oração, falta avivamento. Buscar a face do Senhor indica uma atitude mais profunda, é perseverar mais em oração, é se esforçar para alcançar o avivamento, é buscar de forma mais intensa o avivamento. Então, buscar a face do Senhor é sim orar, mas é orar de forma mais intensa, é orar de forma mais profunda, é orar com mais perseverança. Eu orei 3 dias, Deus não trouxe o avivamento. Continua orando, continua crendo, continua buscando, que Deus vai mandar avivamento. Amém? Que Deus possa nos visitar nesse tempo com avivamento. Então, humilhação, oração, buscar a face do Senhor, conversão. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Isaías capítulo 66, versículo 18. Os avivamentos no Antigo Testamento e no Novo Testamento sempre foram antecedidos de um estado espiritual decadente. Então, para que o avivamento aconteça, a crise deve ser uma realidade na vida daqueles que estão buscando avivamento, ou no meio onde eles estão. Então, o avivamento sempre foi antecedido de um estado espiritual decadente. Falta de congregação, falta de oração, falta de jejum, falta de participação
nos cultos, falta de evangelismo. Então é o cenário onde há uma necessidade de avivamento. E esse estado espiritual decadente, pecaminoso e até de afronta contra o Senhor é aquilo que antecede o avivamento. Para que haja o avivamento espiritual, é indispensável que as pessoas reconheçam que estão vivendo de maneira errada e aceitem a submissão à palavra de Deus. Então, para que tenha avivamento, é necessário reconhecimento dos nossos erros, o reconhecimento que nós estamos errados, o reconhecimento que estamos fazendo coisas que estão na contramão da palavra de Deus, e nós precisamos voltar. Nós precisamos aceitar a vontade de Deus e sermos submissos à vontade de Deus. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Quando alguém ou um povo está desviado da vontade de Deus, é dominado pelas obras da carne, a necessidade de um avivamento. Então, quando as pessoas elas estão afastadas da vontade de Deus, desviadas da vontade de Deus, é quando há necessidade de avivamento. Então, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e converter-nos dos nossos maus caminhos. Então, o caminho estará livre para o verdadeiro avivamento. Então, se nós percebemos que tem uma crise instalada, que nós estamos vivendo em um contexto de crise, e aí nós decidirmos orar, buscar a face do Senhor, nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos humilharmos diante da presença de Deus, nos humilharmos diante da face do Senhor e nós nos convertermos verdadeiramente dos nossos erros, dos nossos delitos, então Deus irá nos visitar com o avivamento. O caminho para o avivamento estará preparado. O caminho para o avivamento estará livre e Deus nos visitará com avivamento. Terceiro ponto da nossa lição: a necessidade de um avivamento espiritual. Agora nós vamos para o texto de Ageu, texto do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículos de número 5 ao versículo de número 9, que foi o que nós lemos sobre a glória da segunda casa. Profeta Ageu, capítulo 2, versículo de número 5. Primeiro, a necessidade de um avivamento espiritual. Vamos ver a situação espiritual de Judá. Aqui nós já vamos para um outro contexto. Aquele contexto do ponto 2, é o contexto lá do livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Esse aqui é o contexto de Ageu, capítulo 2. A situação espiritual de Judá. Qual era a situação espiritual de Judá para que Deus visitasse aquele povo com avivamento? Primeiro, destruição do templo e morte. O templo havia sido destruído por Nabucodonosor e, de acordo com as Sagradas Escrituras, 1/3 da população morreu de fome e 1/3 da população morreu pela espada. O templo sendo destruído, o culto terminou, porque o centro do culto, o centro de adoração, o centro de sacrifícios era o templo. Então, a destruição do templo fazia com que não houvesse mais culto, não houvesse mais celebração ao Senhor, não houvesse mais sacrifícios a Deus. Então, o cenário era de a destruição do templo, o cenário é de abandono dos cultos, abandono do sacrifício e de morte. Morte mesmo. A destruição havia passado por Judá. O povo estava em cativeiro, o povo voltou do cativeiro, e aí é que nós temos o chamado para reconstruir o templo. Quando o povo retornou do cativeiro, eles não sentiram falta do lugar de adoração. Eles não sentiram falta do lugar de reunião para adorar a Deus.
Eles não sentiram falta do lugar para oferecer sacrifícios ao Senhor, do lugar onde os sacerdotes eles ministravam ao Senhor. Mas por meio do profeta Ageu, que Deus levantou o profeta Ageu, Deus cobrou do povo a reconstrução do templo. Então nós percebemos aqui, de forma bem clara, que é Deus que intervém para que o avivamento aconteça. O povo estava disperso. O povo não sentiu falta do templo. O povo não estava nem aí se o templo estava queimado, derrubado e só as pedras, só um montão de pedras. O povo não estava nem aí. Mas é aí que Deus vai intervir. Olha como Deus intervém para que o avivamento aconteça. Deus vai intervir chamando o profeta Ageu. Deus vai levantar o profeta Ageu e vai cobrar do povo a reconstrução do templo para que os sacrifícios voltassem a ser oferecidos, as reuniões congregacionais acontecessem e assim Deus visitasse o povo com avivamento. Então, nesse contexto, Deus vai levantar homens para realizar a obra. Deus tocou no coração de Zorobabel e de Josué, que é o sumo sacerdote, e de todo o povo para ouvir a voz do Senhor e as palavras do profeta Ageu, profeta do Senhor. Ao ouvir a voz do Senhor e do seu profeta, Ageu e o resto do povo começou a obra de reconstrução do segundo templo. Então, só após Deus intervir, só após a intervenção de Deus, só após Deus levantar o profeta, Deus levantar o governador Zorobabel, Deus levantar o sumo sacerdote Josué, é que o povo começa a realizar a obra de reconstrução do templo, de reconstrução das muralhas, e aí sim Deus vai visitar o povo com avivamento. O desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo para levantar-se para construir o segundo templo, Deus prometeu e descreveu como seria o avivamento. Olha que coisa grandiosa. Deus descreveu como seria o avivamento lá para Salomão, dizendo que se o povo se humilhasse, orasse, buscasse a face do Senhor, se arrependesse dos seus maus caminhos, se convertesse ao Senhor, então o Senhor visitaria o povo, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Então o avivamento aconteceria. Aqui da mesma forma. Então Deus disse assim para o povo: e virá o desejado de todas as nações, que é o Cristo, o nosso Senhor, e encherei esta casa de glória. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, além de conclamar o povo, além de levantar pessoas para reconstruir o segundo templo, Deus promete e descreve como aconteceria o avivamento. Então o avivamento é uma intervenção de Deus. Segundo subponto, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ele não era filho de Israel, Ciro, e nem era servo de Deus, mas foi levantado por Deus para executar os seus planos. A promessa de Deus a Ciro. O Senhor fez-lhe promessas tão grandes à sua pessoa, que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar os seus divinos propósitos. Então Deus levanta Ciro como rei e faz-lhe grandes promessas. E Deus vai usar Ciro para que libertasse o povo de Israel, para que o povo de Israel reconstruísse o templo com a autorização de Ciro, que na época era o monarca, podemos dizer assim, mundial, né? Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, de acordo com fontes, no primeiro ano do reinado de Ciro, ouviu o chamado de Deus que ele não conhecia, do Deus que ele não conhecia. Ele ouviu o chamado do Deus que ele não conhecia, mas que o escolheu para a grande missão de libertar Israel em cumprimento às profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Então Ciro foi usado por Deus para libertar o povo de Israel do cativeiro em cumprimento às escrituras sagradas, e esse povo que foi liberto do cativeiro por Ciro foi os que construíram o templo, as muralhas, e que puderam provar o avivamento de Deus naquele tempo. A conclusão do templo. A construção,
do tempo provocou tanta alegria no coração do povo que este voltou a realizar o culto a Deus no seu lugar, consagrado ao Senhor. Então, houve um grande avivamento ao Senhor, como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Então, com essa intervenção de Deus toda, levantando Ciro como rei, libertando o povo de Israel chega na terra, no Reino do Sul, terra de Judá, em Jerusalém. O povo não está nem aí para o templo. Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta o profeta Ageu com a palavra profética para ele dizer para o povo. Então Deus vai levantar Zorobabel, Deus vai levantar Josué, Deus vai tocar no povo. Então Deus vai intervir na história, e Deus intervir na história, o templo é reconstruído, e depois que o templo é reconstruído, aquilo vai gerar uma grande alegria no povo, vai gerar avivamento, e esse avivamento vai ter como resultado a volta do culto a Deus. O povo volta a realizar culto a Deus no lugar consagrado ao Senhor, no lugar que o Senhor escolheu. Em terceiro lugar, a necessidade de um avivamento espiritual. O avivamento é um movimento espiritual que vem do alto e sublime trono de Deus, mediante o Espírito Santo, para abalar, sacudir e mudar a realidade espiritual de pessoas. Então o avivamento vem para mudar, o avivamento vem para transformar, o avivamento vem para restaurar a realidade espiritual de pessoas, de grupo ou de igrejas que estão paralisadas na letargia e inanição espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus. Então, há uma tendência natural, há uma tendência histórica para que isso aconteça. Por isso, nós vemos em alguns países, como Estados Unidos, por exemplo, que em tempos atrás o percentual de cristãos era muito elevado, e hoje, além desse percentual estar caindo, várias igrejas fecharam e estão fechando as portas. Então, nós oremos para que Deus nos visite o Brasil com avivamento, mas visite também a América do Norte com avivamento, visite a África com avivamento, a Ásia com avivamento, os continentes, todos os países. Que Deus visite o globo terrestre, que Deus visite o mundo, as pessoas com avivamento. Que as pessoas possam se voltar para Deus, que nós possamos viver um tempo aí onde as pessoas se voltam para Deus, quebrantadas, arrependidas, e que muitas pessoas possam aceitar o senhorio de Jesus na sua vida. Vamos para a conclusão, e depois da conclusão você continua aí no vídeo, tá bom? Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Então, quando o povo se encontrar em uma situação de frieza espiritual, é o tempo, ou seja, quando há crise espiritual, aqui na conclusão ele fala de crise espiritual, que é a frieza espiritual. Então, a vontade de Deus, quando isso ocorre, é a de reacender a chama que está se apagando. Isso se faz através de avivamento. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias adversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então o avivamento espiritual não tardará. Então agora nós ficaremos com o nosso resumo da aprendizagem dessa lição. O que nós podemos aprender nessa lição? Não vou falar aqui tudo, mas eu vou falar alguns pontos importantes que nós aprendemos nessa primeira aula. Nós aprendemos que o avivamento é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja. Nós aprendemos também que o avivamento é uma intervenção de Deus. Nós aprendemos que o avivamento transforma a realidade espiritual. Nós aprendemos que a crise, seja ela espiritual, econômica, social, moral ou política, é o contexto onde o avivamento acontece. Nós aprendemos que o avivamento é o reaparecimento da igreja como agência do reino de Deus. Nós aprendemos também as condições para o avivamento acontecer é que a igreja se humilhe diante do Senhor, busque a face de Deus em oração,
se arrependa de seus maus caminhos e se converta ao Senhor. E por último, nós aprendemos também que quando o povo de Judá voltou do cativeiro, eles não sentiam falta do lugar de adoração ao Senhor. Deus teve que intervir no meio do povo, por meio do profeta Ageu, para que o povo se despertasse e fosse por ele avivado. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos ser despertados por Deus também, que o tempo de avivamento chegue na nossa nação, chegue na sua igreja, chegue na igreja onde eu me congrego, chegue no nosso campo missionário, e que o país, o nosso Brasil, possa ser impactado pelo avivamento do Senhor. Você curtiu esse vídeo? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e comentar aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida ou alguma sugestão. Que Deus nos abençoe